Oi, bom dia. Hoje é dia 9/10/2024 e eu quero agradecer a você que está aí para que juntos nós possamos meditar na Palavra de Deus como nós fazemos a todas as manhãs. Para hoje, eu quero ler o texto de 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, ó: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Muito bem, então é um conselho de Paulo a Timóteo, mas aqui é um conselho meio profético. Paulo está falando sobre virão os dias, né? Naqueles dias, nos últimos dias, virão tempos trabalhosos, em que os corações estarão obstinados. É sobre isso que eu quero falar. Um coração obstinado. O coração obstinado é o coração do homem velho. O coração obstinado é o coração teimoso. É o coração que é irredutível. É o coração que não se deixa quebrantar. É o coração impenetrável, impermeável. Não se tem acesso a um coração desse. Pessoas que muitas vezes não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que são amantes de si mesmas, pessoas que, como diz o texto aqui, sem afeto natural, que é uma coisa natural do ser humano, né? Você tem empatia, você tem afeto para com o seu semelhante, mas o texto fala que nos últimos dias o homem ia se transformar nesse tipo de coisa aqui, num tipo de coisa diferenciada, onde o homem velho, aquela velha natureza nossa que precisa ser contida pelo Espírito Santo, ela ia ter muito mais voz do que o próprio Espírito Santo na vida das pessoas. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque esse é o espírito dessa época, né? Desse tempo, que a gente tem visto tantos corações obstinados, né? E muitas vezes o meu coração, não sei o seu, mas o meu coração muitas vezes é tão obstinado, é tão teimoso, é tão raivoso, é tão contrário à vontade de Deus, é tão insubmisso à vontade de Deus, né? E aí fala aqui, ó, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, fala que desobediente a pais e mães. Quantos filhos a gente tem visto perdendo a vida cedo? Porque o primeiro mandamento com promessa é o quarto, que diz assim: amarás o teu pai e a tua mãe para que te prolongue, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é o mandamento que é com promessa. É, então, muitos filhos que maltratam os pais, que não reverenciam os pais. Quando fala que amarás o teu pai e tua mãe, ou honra teu pai e a tua mãe, honra tem a ver com cuidado, tem a ver com obediência, tem a ver com reverência, tem a ver com a observância mesmo da consciência dos pais. Quando os pais se forem, então tem gente que faz assim, né? O pai e a mãe morreu, mas ele fala, não, eu vou continuar vivendo a minha vida íntegra porque isso agradava meu pai, agradava minha mãe, eu não quero desonrar os meus pais. Ou antigamente se falava isso. Hoje em dia, já os filhos são muito soltos, né? E querem viver uma vida completamente diferente daquilo que foi mostrado. É claro que os pais precisam ter uma conduta que ajude seus filhos a andarem no caminho, né? A gente vê em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar. É no caminho, andando junto. A partir da minha conduta, da minha integridade, do meu temor a Deus, da vida que eu vou caminhar com Deus, é a partir disso que eu vou tentar influenciar meu filho. Isso não é receita de bolo, mas eu vou tentar que meu filho se tenha uma vida na presença de Deus, uma vida abençoada, a partir daquilo que ele vê na minha própria vida, né? Então, tem muitos pais às vezes que reclamam comigo, que falam assim, meu filho é isso, mas aí a pessoa não observa a própria vida, né? Mas então o texto fala aqui, ó, pessoas irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, né? Que tem a ver com egoísmo isso aqui, né? Corações obstinados, corações petulantes, corações arrogantes, impenetráveis, né? Hedonistas, né? A hedonista quer dizer busca pelo prazer a qualquer custo, né? Egoístas. O Espírito Santo não tem acesso
E quando o versículo 5 fala assim, ó, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que é a aparência de piedade? A pessoa às vezes tem uma aparência de ser uma pessoa boa, religiosa, que caminha com Deus, que tem uma vida pia, mas nega a eficácia dela porque o que ela tem de virtude para só na mente, não penetra no coração, na consciência, não faz a mudança de vida, entendeu? Esse é o espírito dessa época, que a gente olha para o mundo, a gente vê isso acontecendo à torta e à direita, e acontece até com a gente às vezes, né? Algumas dessas coisas. A gente precisa voltar ao primeiro amor, né? A gente precisa voltar, porque tem pessoas que não querem ouvir falar de Jesus, mas a gente precisa voltar. E mesmo que essa pessoa não queira ouvir falar de Jesus, da palavra de Deus, Jesus quer ouvir falar dessa pessoa. Esses corações são penetrados apenas pelo poder do Espírito Santo. Jesus falou que essa casta só deixa ou só sai através de jejum e oração. Essa casta, essa casca, né? Essa casca impenetrável, ela só é quebrantada pelo jejum e oração. Aí o Espírito Santo vai entrar. Talvez você não vai conseguir falar de Jesus para uma pessoa que você conheça que tem o coração obstinado. Talvez você seja uma pessoa do coração obstinado e está ouvindo isso agora que eu estou falando aqui, está rindo disso tudo. Talvez. Mas o poder da oração é capaz de penetrar, porque a oração não encontra barreiras. A oração ela não tem fronteiras geográficas, ela não encontra nenhum tipo de barreira que ela não possa penetrar. Não há nenhuma porta de chumbo que a oração não possa passar através dela, porque a oração é uma volta ao trono da graça de Deus, daquele que é onipotente. Então, a gente precisa orar mais, precisa jejuar mais, para que o nosso coração não fique obstinado, para que o nosso coração fique maleável, fique penetrável mesmo pelo poder do Espírito Santo, para que nosso coração fique permeável e não impermeável. Precisa ser amolecido todo dia. Nosso coração precisa ser amolecido todo dia pelo poder de Deus, todo dia pelo Espírito Santo. Todo dia a gente precisa se deixar quebrantar. Nossos olhos andam muito secos. Uma vez um pastor falou isso, ele disse assim, nossa vida está indo mal porque os nossos olhos andam muito secos diante de Deus. A gente precisa chorar mais pelos nossos pecados, a gente precisa chorar mais pelas obstinações do nosso coração. A gente precisa chorar mais em busca de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus e para abandonar realmente essa vida velha, porque ela não garante futuro nenhum. Mas a vida nova, pelo poder do Espírito Santo, nos garante o futuro na eternidade com Deus. É por isso que a gente precisa permitir que nosso coração seja permeável, quebrantado, não seja obstinado, mas obediente. Não seja um coração teimoso, mas obediente ao Senhor. A gente lê nas Escrituras que o povo, toda vez que o povo se mantinha obstinado contra Deus, sofria as consequências dessa obstinação. Porque quando eu fico obstinado contra Deus, eu estou lutando contra Deus. E a minha briga com Deus, a derrota para mim é correta, é certa. Correta não, ela é certa. Né? Não tem como eu vencer o poder de Deus. Então, agindo Deus, quem impedirá, né? A gente precisa permitir que Deus haja mesmo, para que nem mesmo as obstinações do nosso coração impeçam que Ele faça uma grande obra na nossa vida. Na verdade, se o nosso coração, aí eu vou falar nosso, mas entenda como o meu, tá? Não sei o seu. Se o meu coração fosse mais quebrantado, se o meu coração fosse mais aberto, mais humilde, mais temente a Deus, eu experimentaria muitas bênçãos de Deus. Talvez eu estou acostumando com migalhas. Eu acho que está tudo bem, então eu obedeço a Deus pela metade, recebo uma parte de bênçãos e fico sem a outra parte, está tranquilo, mas eu não consigo nem perceber o quanto Deus pode fazer se o meu coração for mais quebrantado diante dele. Então que o Senhor quebrante nosso coração mesmo, que o Senhor nos mantenha com o coração humilde diante dele, que o Senhor nos ajude a caminhar com ele com humildade de coração, sabendo que é esse coração que Deus trabalha. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Né? E a Bíblia também diz que Ele habita com os quebrantados de coração. E a Bíblia também diz que Deus exalta o humilde e que Ele quebranta, Ele derruba o soberbo. Então que nós não sejamos soberbos, não sejamos arrogantes, não sejamos obstinados, mas quebrantados diante de Deus, de um Deus que nos ama tanto, né? Tanto, você está vivo porque Deus te ama, você tem tudo que tem, a saúde que tem, os recursos que tem, a sabedoria que tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, vem da boa mão de Deus. Por que ficar obstinado contra Ele? Que o Senhor nos ajude a mantermos firmes na presença dEle, para a glória do nome dEle, e que o Espírito dessa época
esse espírito obstinado, esse espírito que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, que esse espírito dessa época não alcance os nossos corações, mas que o Espírito Santo sempre, sempre, sempre possa regar o nosso coração, mantendo-o bem propício para o germinar da semente da glória de Deus. Amém? Wanda, um abraço, tá? Fique com Deus. Carlinha, Rui, irmã Ana e todos os demais aí. Deus abençoe a vida de cada um de nós e nos conceda uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Você que é da IBMAR, te aguardo hoje, 19h30, lá na igreja, para nós orarmos ao Senhor e estudarmos a sua palavra. Fique com Deus.